Olá, ouvintes do Dani Talks. É um prazer muito grande estar aqui com vocês em mais um episódio e dessa vez em um novo formato, com o vídeo, para que a gente esteja mais perto e possa trocar mais experiências com os convidados e com vocês. Então, nesse novo episódio, em novo formato, agora com vídeo, eu tenho o prazer de convidar um grande amigo, um profissional que eu admiro muito, que é o Dr. Igor. Seja muito bem-vindo, Dr. Igor. Muito obrigado, Dani, pelo convite. É uma honra participar. Que bom. Antes de iniciar essa conversa deliciosa, eu gostaria que vocês conhecessem o Dr. Igor. Então, o Dr. Igor é médico formado pela USP, pós-graduado também pela USP. Ele é mentor de muitos médicos na área de menopausa e cirurgia íntima. E ele é médico do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e da Maternidade Star aqui em São Paulo. Ele tem uma clínica nova, lindíssima, no bairro de Moema. Vai falar hoje sobre um tema muito interessante, que é de paciente para médico. E dentro dessa perspectiva, a gente vai abordar a questão de reposição hormonal, cirurgia íntima e menopausa. Então, Dr. Igor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dani. E agora, para a gente começar essa conversa e os ouvintes te conhecer um pouco mais, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, né, de escolher a medicina como profissão e falar também sobre o que te inspirou para seguir essa carreira. Dani, é interessante minha história, não tinha ninguém médico na família. E sempre pergunto, eu não sei, na real, de onde veio, mas eu sempre, desde muito pequeno, lembro do desejo de ser médico. Minha mãe conta que desde muito pequenininho, que o primeiro brinquedo que eu pedi, que era um jogo da Operação, da Estrela que tinha na época, enfim, para quem acredita, talvez uma vocação, mas em algum momento eu coloquei isso na cabeça e segui. E aí foi me dedicar a isso. Então eu cheguei no ensino médio já muito consciente que eu precisava estudar, coisa do vestibular e tal. E aí fiz um ano de cursinho, aí consegui, né, foi a primeira, acho que a maior conquista, assim, daquela coisa que parecia uma coisa muito distante, que para mim foi muito impactante na época, foi ter entrado na faculdade, né, na medicina da USP e tal. E foi muito bacana. E tem uma história, acho que você também não sabe, foi inclusive minha primeira experiência empreendedora. Porque quando eu estava na graduação, no segundo ano, acho, da faculdade, eu fui assistir uma palestra do Patch Adams. Lembra desse filme? Sim. Que é muito dessa época e que me influenciou muito. E aí eu achei, nossa, o cara sensacional, adorava o filme, teve muita essa influência. Acho que eu tinha hoje, vendo, tinha muito essa visão romântica da medicina. Enfim, e aí eu fui na Unicamp uma vez que o pessoal lá do centro acadêmico tinha organizado uma palestra, tinha trazido para ele dar uma palestra, que foi muito bacana. Como ele falava do papel do médico, até exagerado, assim, uma coisa muito romântica, mas enfim, muito bom palestrante. E aí eu fiquei louco e querendo trazer para a USP. Eu falei, a gente tem que trazer esse cara aqui. Sim. E fui lá no centro acadêmico, e ninguém deu bola, ninguém tava nem aí. E aí passou um tempo, eu fiquei meio frustrado, eu falei, então eu vou organizar esse negócio. E aí eu fui e fiz contato, fui atrás e tal. Então, aí por 2 anos eu fiz 2 eventos que eu estive à frente. Aí no meio do processo, acabei conhecendo um cara que era produtor de eventos do Nordeste, que acabou fazendo uma parceria, e aí eu toquei tudo, organizei, reservei espaço, tradução simultânea e tudo. E foi bacana, porque eu queria fazer a palestra dele aqui. Aí depois eu fui pra lá, foi uma influência forte da época, mas foi uma experiência super frustrante, porque eu fui fazer tipo um estágio no instituto dele, mas que não tinha hospital, era uma coisa super alternativa, meio hippie, assim, uma coisa... Sim. Mas foi bacana, eu tinha 20 anos na época, foi uma influência forte nesse período. Que legal. E eu não mencionei aqui, porque o que também me motivou de te fazer esse convite foi também poder falar para um ambiente de médicos um pouco sobre empreendedorismo. Né? E quando você fala que logo jovem você quis influenciar, você foi influenciado e também quis, de uma certa forma, influenciar, né, os seus colegas a ter um valor a mais aí nessa escolha. E falando um pouco sobre isso, você acabou optando pela área de ginecologia. Uhum. E houve, assim, alguma inspiração em particular? Por que a ginecologia? Também não tenho uma resposta. Eu tinha um interesse pela área de obstetrícia. Aliás, a minha primeira frustração na faculdade foi quando eu descobri que ginecologia e obstetrícia era uma coisa só. Que não dava para fazer só obstetrícia. Por algum motivo eu tinha um interesse, uma atração pelo negócio de gravidez e parto.
Tanto que eu estava no primeiro ano, quando a gente recebeu o crachá lá do hospital, dizendo que a gente podia, se tivesse interesse por alguma coisa, podia ir lá. E eu quis ir no centro obstétrico ver um parto. Imagina, lá no HC, era um bebê mal formado, horrível, que morreu depois. Aquelas coisas. Mas eu tinha esse interesse. E ao longo da faculdade, tive uma experiência bem ruim na ginecologia. E achava uma coisa assim, não, imagina. Até que você tem aquela visão leiga, né? Mas aí, mais pro final, quando chegou a hora de tomar a decisão, o que eu percebo que mais influenciou, que eu identifiquei que era o meu perfil. Eu queria fazer alguma coisa que fosse essencialmente de consultório. Então eu vi que eu não era o cara para ser da UTI, ou acadêmico, ou cirurgião que opera, resolve o problema e vai embora. Eu gostava do vínculo. Eu sempre tive a coisa do segmento longo. Eu fiquei entre gineco e pediatria, GO, né? Sim. E acabei indo para GO, em grande parte influenciado pela parte cirúrgica. Hoje eu sou bem feliz de não ter sido pediatra, eu sou bem satisfeito. Mas na época foi o que pesou, assim, era uma coisa que tinha esse lance do vínculo, um segmento longo, e tinha a parte cirúrgica que eu gostava. E foi assim. Legal. E assim, pela sua idade, você provavelmente passou pelo que chamaram e chamam de violência obstétrica. Como que foi essa sua passagem por isso e como que você se moldou em relação a isso durante a sua carreira? É interessante esse movimento da violência obstétrica, que para quem não conhecia esse termo assim no Google, vai ver muita coisa. Foi um movimento nacional liderado por uma vertente de mulheres que são de uma linha que a gente considera ultra radical, né? Que defende o parto em casa, aquela coisa toda natural, que tem riscos, não é o que a gente recomenda. Respeita, desde que a mulher saiba ali. Mas, de fato, a violência obstétrica, que é um termo criticado, mas ela existe ainda, existia muito mais. Então, uma cultura que a gente aprendia, eu sou dessa época, eu terminei a residência em 2011, a gente aprendia uma obstetrícia muito intervencionista, que era aquela cultura do hospital público, do SUS, que tem 20 mulheres em trabalho de parto, não tem sala para cada uma, tem que tocar o pau e fazer nascer, então a mulher chega e põe a ocitocina e rompe a bolsa. E isso é inadequado, né? Então, para muitas mulheres, se você está num outro contexto, o processo do trabalho de parto do nascimento pode ser muito mais natural, sofrer menos intervenção. Então, veio muito disso. E eu peguei essa época do início de carreira. Eu comecei consultório muito cedo também. Eu tinha uma amiga que até ela fala que me influenciou positivamente, porque eu estava no final do R1 para o R2, e ela falou, você não pode me atender? Você não é ginecologista? Eu, não, Tati, estou na residência. Mas para quem é leigo, né, não conhece essa coisa hierárquica. Eu falei, não, é verdade, não tem nada que impeça. Aí eu fui conversar com o chefe e comecei a atender. Aí eu atendi ela, atendi a irmã, teve uma paciente que eu tinha atendido como R1 lá no HU, que eu acabei criando vínculo, que era aluna da Odonto, e assim foi. Aí no consultório do ginecologista obstetra, a obstetrícia é muito mais presente, principalmente no início de carreira. Eu sempre gostei. Eu acho que eu identifiquei esse movimento das mulheres buscando profissionais que atendessem a essa expectativa de terem partos normais, e nunca foi o meu perfil da minha equipe o parto natural, domiciliar, de jeito nenhum. Mas o parto humanizado, hospitalar. Sim. Isso foi um grande nicho de atuação que eu fiz durante muitos anos e que eu gosto ainda, gostava, já fiz muito mais. Então, falando, né, daquilo que você comentou da ambidestria, né, que é um termo que eu não conhecia, que era, acho que essa coisa de ter a visão das tendências e se adaptando. Então, eu hoje tenho uns 15 para 16 anos de formado e a minha atuação foi mudando um pouco. Então, eu continuo fazendo um pouco de tudo, mas as ênfases, os focos mudaram. Eu já fui muito mais obstetra, hoje eu sou muito mais ginecologista, cirurgião, professor. Então. Sim. E foi muito bom você ter trazido essa questão da ambidestria, que a gente estava conversando um pouco, que eu admiro muito, né? Ver essa evolução, inclusive na sua carreira, que por mais que você não tenha me atendido como um médico obstetra, né? Eu já tinha filhos, etc. Você acabou se desenvolvendo muito como empreendedor e também trazendo, não só, acho que uma relação próxima à carreira e à especialização de ginecologista, mas algumas tendências e questões de saúde da mulher mais amplas, né? Então, falar, se dedicar à reposição hormonal, menopausa e cirurgia íntima complementam, mas acabam te dando aí
questão de ambidestria. E até falando ainda nessa palavra de ambidestria, que tem sido muito utilizada atualmente, você comentou comigo que a ambidestria para o médico, muitas vezes, é conseguir... Na cirurgia é operar com a mão esquerda também. Isso. Tem a habilidade e da outra você mão consegue também. operar com a outra mão, se necessário? Sim, laparoscopia, né, que acabou sendo minha área principal de especialização, a gente tem que treinar porque é dinâmico, né? As duas mãos têm que operar igualmente em sintonia, então tem que dar ponto com a mão esquerda. É curioso, eu não conhecia essa expressão, interessante, mas eu me identifiquei muito. É legal contar um pouco, acho, dessa jornada, Dani, porque acho que eu sempre tive esse olhar, talvez essa veia empreendedora. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer gineco-obstetrícia, eu já sabia que eu queria fazer consultório. E eu, parênteses, durante muito tempo eu tive contato com os residentes, depois eu fui preceptor no Hospital das Clínicas, então eu tinha contato com o pessoal da graduação, os residentes, e eu vejo que saber aonde você quer chegar já é meio caminho andado, porque eu via muito isso dos residentes. O cara terminava, não sabia se queria fazer medicina fetal, se queria operar. Então isso eu tinha muito claro, eu queria fazer consultório, eu sabia que não queria atender convênio, coisa que eu nunca fiz. E para ter uma proximidade maior, um perfil diferente. E aí, final da faculdade não, porque eu estava estudando para residência, mas depois que eu entrei, eu desde muito cedo comecei a abrir a cabeça e estudar outras coisas que a gente não tem no programa. Então eu ia no Sebrae fazer curso de marketing de serviços, de comunicação. Fui ler muita coisa. Então acho que isso abriu muito a minha cabeça e eu tinha essa percepção de que não bastava só aquele aprendizado básico, técnico, que lógico, era super importante, mas precisava ir além. E outro termo que eu aprendi recentemente, que são as soft skills. Excelente. Então a gente fica muito na residência, na faculdade, e não tem jeito, nas hard skills ali. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida profissional depois são as soft. Sim. E aí, claro, muita coisa acho que eu já tinha um pouco de habilidade, sabe? Naturalidade, mas é algo que é passível de ser aprendido também. Sim. Então eu fui muito olhar para isso. E nesse meio também comecei a ler, estudar muito sobre empreendedorismo. E assim foi. Então teve essa jornada aí de 11, 12 anos que eu comecei o consultório, eu mudei bastante. Então eu que hoje me dedico mais ao tratamento da menopausa, cirurgias, etc. Foram coisas que ao longo do tempo também eu fui percebendo essas tendências e fui sempre saindo na frente. E as mídias sociais, que não dá pra falar também, sem aqui fazer uma entrevista sem falar do meu YouTube, né? Que foi uma coisa que aconteceu de forma não planejada inicialmente, mas que eu tive logo a percepção de que aquilo tinha muito potencial. Então, em 2016, eu comecei o canal, e nesses cursos que eu ia do Sebrae, etc., eu via muito o pessoal de marketing digital falando de vídeos. Vídeo, faz conteúdo em vídeo. Eu já tinha habilidade, sempre gostei de dar aula, tinha facilidade de falar. E na época eu estava refazendo o meu site. Então eu pensei, bom, aquelas coisas básicas que normalmente tem no site do médico, a explicação sobre as áreas principais, eu vou fazer em vídeos. E eu nem sabia na época, Dani, o que era canal de YouTube. E aí alguém na época me orientou, então você grava os vídeos e para poder, porque o meu interesse era colocar o vídeo na página. Sim. Então para você poder embedar o vídeo na página, você tem que ter hospedado ele em algum lugar, faz o canal do YouTube. E aí eu fiz, e botei lá uma meia dúzia de vídeos, que eu falava de umas coisas principais, assim, da minha área. E passou, sei lá, 1 ano e pouco, começou a aparecer paciente no consultório nova. Porque eu vi não sei o que você falou no YouTube. O que é raio de YouTube? Aí, assim, mais de 1 ano depois eu fui olhar, aí tinha uns vídeos que tinham viralizado, literalmente. Uau! Aí eu falei, pô, isso aí tem potencial. Sim. E aí comecei a gravar vídeo pro YouTube, pro canal, então... E algumas coisas, por exemplo, da minha atuação hoje. Eu tenho, dentro da área de menopausa, uma atuação forte com implantes hormonais. Isso, em grande parte, veio do YouTube, porque quando eu fui fazer o treinamento, aprendi, comecei a trabalhar com isso, eu falava de tudo no YouTube, falei disso também, fiz uns vídeos longos bem detalhados. É uma coisa que ninguém falava, explicava direito. Aí eu comecei a receber um monte de paciente que vinha por causa do YouTube, tinha visto a explicação. Então, acho que é isso. É você ir também se adaptando e se moldando, né? Porque o mundo é muito dinâmico. Quando eu me formei, eu lembro que na época da residência não tinha iPhone, não existia Instagram. Uau! Na época da faculdade, celular era só celular mesmo. Não falei não. Sim. Então, isso em menos de 20 anos. Né? E hoje, como que você consegue manter essa disciplina de criar os conteúdos, se manter nas redes sociais atualizado e falar com 2 públicos importantes, né? Um é o paciente e um é o próprio médico. Atualmente também o médico. Sim. Daí a resposta é não conseguindo do jeito ideal. Né? Porque eu até hoje não faço.
o que deveria, que a gente sabe que é ter frequência, postar todo dia, vídeo no YouTube toda semana. Então teve épocas que eu fiz, teve épocas como mais recentemente que não dá, então eu gravo quando dá, posto lá. E isso também acho que é importante para quem pensa em empreender, saber que, assim, dificilmente você vai estar naquilo que você visualiza como ideal, né? Você vai fazendo o que dá, vai levando, apagando um outro incêndio ali para dar conta de tudo, que é difícil. Mas eu tentei sempre equilibrar. Então, os outros projetos que surgiram depois também, do site que a gente vai falar do Menopausa Consciência, do Instituto de Cirurgia Íntima, hoje foram coisas que ao longo do tempo eu fui tendo a visão, eu anoto, porque eu tenho essa percepção de que as ideias vêm e passam rápido, então eu tenho uma nota no celular e vou sempre que dá administrando com a rotina do consultório, que às vezes é mais pesada, tem mais parto, épocas mais tranquilas. Sim. E assim vamos levando. Mas eu até hoje, é importante falar isso também para o médico que acha que a gente que tem bastante presença digital e tem Instagram e YouTube forte, que também não faz como deveria, não. Mas a regra máxima do marketing, que é o feito é melhor que perfeito. E médico, por natureza, é um perfil que tende a ser muito perfeccionista. Isso cria muitas barreiras. O cara grava, acha que não tá bom, grava de novo, fica receoso de... Então, tem que fazer. E é bem importante porque você fica muito em evidência ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, acho que é um trabalho também dobrado em termos de atenção. Sem dúvida. E é importante hoje em dia, Dani. Isso mudou também. Na época que eu terminei a residência e comecei o consultório, era muito diferente. Já tinha coisa digital, sites... Mas, por exemplo, hoje, por mais que tenha uma indicação, a pessoa vai googlar seu nome, vai no Instagram. Sim. Então, não tem como lutar contra isso. A gente tem que ir se adaptando. E é normal. A gente também, quando vai procurar algum tipo de produto ou serviço, você vai dar uma olhada na internet. Vai. Uma coisa que foi uma outra sacada que eu tive há bastante tempo, dos reviews. As avaliações. Coisa o Google que Meu Negócio. O Google Meu Negócio. Excelente. Que eu criei há bastante tempo. E a gente... começou a criar como rotina, pedir avaliação para as pacientes que tinham passado, geralmente de primeira vez, depois de parto, de cirurgia, a gente mandava, e tinha umas coisas muito legais. E como tem restrições do CRM para isso, que agora vai atualizar, né, o código de publicidade, já vai acabar atualizou, com isso. Sim. Vai entrar em vigor, né, graças a Deus. Mas na época você não podia se autopromover. O que é isso? Mas tá lá o link, qualquer um é igual um TripAdvisor, qualquer uma pode entrar lá e comentar o que quiser. Legal. Mas isso pesa muito. Eu vejo muitas pacientes que vêm. Tem sempre uma jornada, né? Não é que ela vê você no YouTube e aparece no consultório. Então ela vê, acha legal, vê outra coisa, vai no Instagram. E nesse processo, os reviews hoje, prova social, eu vejo pra mim, é uma das coisas que mais conta. E pode googar meu nome, que tem um monte de comentário, um monte de paciente, e muito legais. Que bom. Então é uma outra sacada também pro médico estar atento. Estar presente no Google Meu Negócio e incentivar, né, o paciente. Tem que ter o site próprio, incentivar o paciente a postar. Tanto que tem uma avaliação péssima. E em 400 e tantas ótimas. Então as pessoas entendem, é natural também. Não tem como ter 100%. Perfeito, Exato. Então, isso é super importante. Hoje em dia as pessoas observam muito isso antes de chegar de fato no consultório. Bom, então precisa estar nas redes sociais. Tem que estar nas redes sociais, investir no Google internet. Meu Negócio. Precisa. Muito bom. Bom, você falou duas questões aqui que eu anotei, que eu acho que vale a pena a gente voltar. Uma foi relacionada ao vínculo, que como obstetra, né, você até optou por essa área porque para você fazer sentido esse vínculo. E outro dia, em um dos podcasts, vai para o ar ainda, a gente falou sobre isso com uma CEO de uma empresa, e ela falou que um dos grandes problemas da saúde do Brasil é que os pacientes não têm um vínculo médico. E você já nasce na sua profissão com essa preocupação do vínculo. E para nós, mulheres, e acho que homens, obviamente, mas eu vendo aqui do meu lado, é muito confortante ter um médico que você escolhe de seu, que é esse vínculo. E isso vai nos ajudar a várias questões, porque quando a gente discutiu, ela falou, Dani, às vezes tem uma paciente tem 6 médicos e cada um deu 3 medicamentos para ela. Parte ali uma parte. Como que você enxerga isso e como que ao longo desses anos você continua esse vínculo? Tem uma coisa curiosa nisso, Dani, voltando no começo, da escolha da área, né, da gineco. Isso não era consciente na época, mas depois, mais velho, na terapia, minha terapeuta,
fez esse diagnóstico de que eu também, em grande parte, fui fazer GO porque eu tenho ela fala uma empatia patológica, de me envolver demais. Então eu não conseguiria ser oncologista, porque gineco é feliz. As pacientes são saudáveis, vem pra rotina, obstetrícia, quase sempre é tudo lindo. E aí é raro a gente ter, mas eu percebi isso. Quando tem algum caso mais grave, eu sou muito de sofrer. Então, isso foi uma coisa que depois eu fui identificar que tinha influenciado também. Eu não serviria para fazer nada com um paciente muito grave, ou que fosse triste, ou que fosse complicado. E você diria que esse vínculo, na continuidade, inclusive, do atendimento das mulheres para a menopausa, a reposição, a cirurgia íntima, faz parte dessa continuidade do cuidado? Faz, porque eu fiz muita obstetrícia durante muito tempo. E essas pacientes que eu fiz parto 10, 11 anos atrás, agora estão chegando na fase da menopausa. Sim. Foi outra coisa que eu identifiquei. Então, você também vai envelhecendo junto com os pacientes. E o vínculo é muito forte. Excelente. Então, a obstetrícia me trouxe muitas pacientes novas na época para pré-natal, só que quase todas essas continuam depois com você como ginecologista. O que me causou um problema, uma época que eu tive que organizar, que era de excesso, que é bom por um lado, mas deixa de ser um problema. 2018, 2019... eu provavelmente tive um burnout, que eu acho que eu não tive esse diagnóstico porque eu não fui procurar também. Mas eu lembro que eu ficava super estressado, foi uma época que o consultório virou caos. A agenda era para 2, 3 meses, aí eu tinha muito pré-natal, a paciente pré-natal passava, tinha que vir a cada mês, aí não tinha vaga, eu tinha que arrumar horário, era um caos. Sim. E aí depois disso eu também pensei como é que eu ia organizar, e eu, desde essa época que eu mantenho ainda hoje, eu limito a entrada de pacientes novas um pouco. Então a gente é teoricamente fechado, tem uma lista de espera, porque as pacientes que vêm, a maioria fica. E aí o que começou a acontecer, eu não conseguia dar atenção para as pacientes que eu já tinha, que ficavam meio bravas, com razão, porque aí ia marcar, tinha 3 meses, 4 meses para frente. Então é coisas que também na vida, na jornada empreendedora, também você tem que ir adaptando. Tem problemas que podem até ser bons, mas tem que ir ajustando. Então hoje é mais razoável, eu limito mais a entrada das novas, porque aí também uma vez que entra, digamos que eu atendo, aí eu tenho que ficar disponível, tenho que... Claro. Agora, o outro tema que me surgiu, e você me deu também um outro ponto de vista desse tema, que é a janela de oportunidade. Você trouxe aqui o quanto foi importante essa sua escolha pela ginecologia e obstetrícia. Sim. Rapidamente, porque muitos estudantes eles acabam tendo dificuldade de fazer essa escolha precocemente. O quanto foi importante, você ganhou tempo. Existe uma janela de oportunidade também nessa escolha. A paciente que eu atendi era uma médica, que estava no 3º ano de cirurgia cardíaca, que desistiu e vai fazer dermato. É isso. Então, é uma janela de oportunidade também. Só que você usou esse termo, numa explicação para mim, para falar de um tema muito mais amplo, que é a menopausa, e o quanto é importante a gente, mulher, não perder essa janela de oportunidade. Então, acho que eu queria entrar agora nesse tema da menopausa. Acho que primeiro para falar um pouco sobre talvez um paradigma que a gente tem de falar de menopausa como se nós fôssemos velhos. Isso. Então, eu só vou pensar na menopausa quando eu for velho. E quando é essa idade? Então, falar um pouco sobre isso. E qual é essa janela de oportunidade que as mulheres não podem perder e o que elas devem fazer para elas aproveitarem esse tempo e se cuidarem, visto que muitos médicos, né, não estão capacitados a lidar com a menopausa. E um dos dados que você me passou e eu acabei estudando é que 41% das mulheres nos Estados Unidos, no estudo, elas não discutem com o médico essa questão. Nunca discutiram com nenhum médico os sintomas da menopausa. Uau. E das que mencionam, 1/5, só 20% é encaminhada para um especialista. Isso dados americanos. Ok. O Brasil não é diferente. É interessante, Denise, foi uma área também que eu tive essa percepção, também muito no consultório, de que toda mulher vai passar por isso, nos 40 e poucos, para algumas 50 tal, já vou falar das idades. E a mulher hoje de 45, 50, 55 anos é completamente diferente da mãe e da avó, nem se fala. E é uma coisa muito recente, porque dados do IBGE, assustadores. Anos 1900, primeira década, a expectativa média de vida da mulher era menos de 40 anos no Brasil. Uau. Então hoje é quase 80 e tal. E a mulher hoje de 50 anos está super ativa, trabalhando, está no auge da vida, da carreira.
preza pela sexualidade, pela aparência, né, da jovialidade, vive como se tivesse 30. E para isso a reposição hormonal é fundamental. Então muitas mulheres chegam nessa fase e encontram dificuldade de achar um profissional capacitado. Porque também, por outro lado, é uma área da nossa especialidade que teve muitas idas e vindas e controvérsias. E muita gente tem ainda essa visão antiga, não, de que a reposição hormonal não é arriscado, porque dá câncer, que é um absurdo. Entendi. Então tem pacientes que chegam no consultório e ainda, doutor, você é a favor da terapia hormonal? Não existe isso. Às vezes eu até pego, abro o guideline e falo, isso aqui é cidade americana, europeia, mundial, brasileira, todos falam claramente, a reposição hormonal é para todas as mulheres, com raras exceções. Sim. Que tem algumas contraindicações de fato. Mas o benefício de repor os hormônios, que o que a gente faz hoje é diferente de 15 anos atrás, não é uma coisa relativamente recente, muito médico não se atualizou nisso. Mas é muito segura, muito eficaz para melhorar todos os sintomas dessa fase e para prevenção e melhora da qualidade de vida e prevenção de doenças. Então, reduz risco cardiovascular, reduz risco de Alzheimer, mantém a função sexual, mantém a disposição, energia. Então, não é uma coisa de opinião, de vertente, é o mainstream, O que é caracterizado a menopausa? Perfeito. Menopausa, por definição, é quando a mulher perde a fertilidade, quando ela deixa de menstruar, que acontece naturalmente, um pouco antes ou um pouco depois, e é uma coisa injusta da natureza. Você pega o cara de 90 anos, ele está produzindo espermatozoide, tal, a mulher tem ali a validade da vida reprodutiva. Sim. Tá? Então, por definição, é a parada total das menstruações. Agora, todas as mulheres vão passar pela perimenopausa, ou síndrome do climatério, em que o ovário começa já a falhar, porque esses hormônios vêm principalmente do ovário, que é o estrogênio, principalmente a testosterona e a progesterona, os hormônios sexuais femininos. Então não é uma coisa, a menopausa que acontece do dia para a noite, de repente parou. Fazendo uma comparação, pensa na menina na puberdade, que é quando chega, né, nessa fase reprodutiva e quando sai na menopausa. Também não é que ela menstrua de um dia para o outro. Puberdade é um processo que leva uns anos, que começa a ter brotinho mamário, começa a ter pelinho pubiano, na axila e tal, e aí menstrua. E na menopausa é a mesma coisa. O ovário vai falhando aos poucos. E esse falhar aos poucos vai trazendo vários sintomas para a mulher. Então, os mais conhecidos é aquela coisa dos calorões, mas que uns 20, 25% das mulheres não vão ter. A irregularidade das menstruações. A menstruação começa a falhar, fica meio bagunçada. Algumas mulheres já não têm mais útero, outras usam DIU, não menstruam. E os outros sintomas são mais difíceis de identificar. E é uma síndrome clínica, não é o exame, o FSH, que é um hormônio que a gente dosa, ele ajuda até no diagnóstico, mas não é isso isoladamente. É uma síndrome que os outros sintomas confundem com outras coisas, tem outras causas, sintomas depressivos. Então, essa mulher de 45 para 50 anos, muitas vezes começa a se ver diferente, fica ou excessivamente irritada, ou meio deprimida, vai parar no psiquiatra. E na realidade, muitas dessas estão claramente com a questão hormonal, né? Precisando ser ajustada. Uma fadiga atípica para muitas mulheres acontece, mas hoje em dia, vida moderna, quem é que também não vive cansado? Então a mulher muitas vezes tem dificuldade de perceber. Insônia, piora de libido, alteração da cognição, que são os chamados brain fogs em inglês, que é a mulher começa a ficar esquecida, meio avoada, vai na cozinha, esquece o que foi fazer, tá conversando, esquece a palavra. O ano passado, até a Sociedade Internacional de Menopausa, eles fazem todo ano uma campanha de conscientização, foi o tema do ano passado, que era os brain fogs, que é o sintoma menos conhecido da menopausa, essa alteração de memória cognitiva. Então, tudo isso vem de forma variável, umas vão ter tudo, outras vão ter pouco, poucas podem até não ter. Então, é difícil mesmo de fazer esse diagnóstico. E se o médico não estiver bem treinado, atualizado nisso, passa batido mesmo. E que exames acabam ajudando o médico a fazer o diagnóstico? O FSH, um hormônio folículo estimulante, é o hormônio tipicamente da mulher jovem, e que quando chega na menopausa, ele começa a se alterar. Isso é coisa de livro, Daniel, mostra nas aulas o curso que eu dou de menopausa, tem gráfico lá, o FSH ele começa a fazer isso aqui. Então ele é mais ou menos, ele oscila um pouco todo dia, tal, mas ele é mais ou menos estável na mulher jovem. Quando ela entra na perimenopausa, ele começa a subir, só que ele, às vezes você dosa tá aqui, tá ali, não é o valor dosado do FSH. Se você já pega ele alto, isso corrobora o diagnóstico. Mas pego direto, mulher cheia de sintoma, morrendo de calorão, com insônia, com ressecamento vaginal, todo o kit clássico. Ah não, seu FSH tá normal, você não tem nada, tem que esperar. Sim. Então esse é um erro, né? Não tem e qual a diferença de você começar uma reposição
durante a perimenopausa e depois. A principal diferença é de melhora de qualidade de vida, porque essa transição menopausal à perimenopausa, e principalmente a pós-menopausa, é muito sofrida para muitas mulheres, poucas passam bem. Tá até naquele artigo que eu te mandei, que acho que, sei lá, 80% das mulheres dizem que impactam na qualidade de vida, nos sintomas, e não sei, acho que 12% dizem que é incapacitante. Interfere muito. E isso é real. Então, na melhora não só da qualidade de vida, desses sintomas, da preservação da sexualidade, etc., mas prevenção de doenças, Dani. Isso está escrito no consenso americano, brasileiro. A mulher que trata adequadamente a menopausa, que começa a terapia hormonal na época certa, né, na janela de oportunidade, ela morre menos de doença cardiovascular, tem menos Alzheimer, tem menos acúmulo de gordura, que é outro sintoma muito dessa fase. A mulher super ativa, não mudou nada o hábito de atividade física, alimentação, começa a ficar barrigudo, que é uma coisa que está escrito que é uma tendência natural da menopausa, acúmulo de gordura visceral. Então, não é só uma questão de melhora de qualidade de vida, mas é essencial para a longevidade. Para essa mulher que vai entrar na menopausa com 50 anos em média, vai ver até 80, 90, é super importante. Tá. Fundamental, e é para todas. Aliás, estava uma vez numa live com uma influenciadora, e aí, uma linha mais natural, falou assim, mas doutor, não tem tratamento natural para menopausa, né? Porque as plantas, as coisas da natureza. Eu falo, olha, o natural é ficar velha. 100 anos atrás era assim. Mulher pós-menopausa sem tratamento vai ficar com a aparência velha, com a pele enrugada, ressecada, com a vagina ressecada, morrendo de calorão, com insônia. Porque na história da humanidade, por, sei lá, milhares, milhões de anos, as mulheres não chegavam na menopausa. E hoje vive quase metade da vida. É muito tempo. Então a ciência, a medicina tá aí para resolver isso também. Terapia hormonal, não tem hormônios, que é o mais próximo do natural, que hoje em dia o que a gente usa é hormônio dito bioidêntico, que é igual a molécula que o organismo produz, diferente de quando se começou a tratar a menopausa, que se usava hormônios sintéticos, o Premarin, que era um estrogênio obtido do sangue de éguas prenhas. Uau! Quando isso? Começou na década de 60, mas até os estudos final dos anos 90 e início dos anos 2000, que foi quando foi publicado um grande estudo chamado WHI, usava esses estrogênios sintéticos para o via oral. Então hoje a gente sabe que o risco é maior. A terapia hormonal moderna é muito diferente de 15, 20 anos atrás, o que é pouco tempo se você pensar em medicina, em ciência. Uau. Bom, faz parte então dessas estratégias para a longevidade. Sem dúvida, total. É essencial. Falando um pouco sobre mitos, eu adorei quando eu fui estudar alguns conteúdos que você traz, e eu ouço isso até com uma certa frequência. Então, a questão que você trouxe, se a reposição hormonal ela aumenta a incidência de câncer, se o anticoncepcional causa infertilidade e se você pode engravidar tomando anticoncepcional. De trás para frente, engravidar tomando anticoncepcional pode. Todo método contraceptivo tem uma chance de falha, inclusive laqueadura ou vasectomia. Uau. No caso do anticoncepcional ou as suas variações, que é o adesivo, o anel vaginal, sempre se fala em taxa de eficácia teórica e prática. Na prática, 20% das mulheres tomando anticoncepcional engravidam. Por quê? Porque não tomam direito. Então, com o uso correto, a falha do anticoncepcional, em média, é de 0,5%. Uma mulher a cada 200 tomando certinho pode engravidar. Então, todo método tem um certo risco de falha, com os DIUs é bem menor. Então, tudo que depende da tomada diária tem eficácia menor. O anticoncepcional não causa infertilidade, isso é mais que comprovado, é tranquilo. A mulher parou de usar, volta a ciclar, não tem problema nenhum. Agora, a reposição hormonal causar câncer, eu diria assim, resumidamente, não, para simplificar o assunto. Quando você vai entrar nos detalhes, aumenta o risco de câncer de mama? Aumenta. Quanto? Muito pouco. Desprezível. Essas coisas são difíceis de estudar, de ter esses dados bem fidedignos. Por quê? O que é risco de câncer? Tem 1000 coisas. Muitas que a gente não conhece. Então, tem uma questão metodológica importante. Mas o que se sabe, Dani, que está escrito na melhor qualidade da informação científica que a gente tem sobre isso? Tomar pílula e reposição hormonal da menopausa aumenta o risco de câncer de mama. Quase nada. Você tem que tratar, tem vários números, mas assim, mais ou menos 1000 mulheres por 5 anos para em 2 ou 3 a mais do que já teria na população normal. Porque câncer de mama é o primeiro, é o câncer mais comum em mulheres.
Então, para você avaliar o quanto que usar a reposição hormonal aumenta em relação ao risco basal que toda mulher já tem, é difícil isso. Então, se considera que sim. Agora, o que eu sempre explico. Primeiro, qual é o segundo câncer mais comum em mulheres? Se a gente excluir tumor de pele e colo de útero, que é de país pobre, que não tem acesso à saúde, é coloretal. Para o tumor coloretal, é comprovado, está no consenso, a terapia hormonal é protetora. Então, aumenta um pouquinho de mama, reduz bastante coloretal. E outra coisa que eu sempre explico, qual é o maior fator de risco hoje em dia para a mulher ter câncer de mama? Muito mais do que fazer reposição hormonal. Você sabe? Não. Ser obesa. Então, a obesidade aumenta muito mais, comprovadamente, o risco de vários cânceres, incluindo de mama. Então, eu sempre explico, quando a mulher vem com essas questões, primeiro eu sempre valido. Aumenta o risco? Aumenta. Tem outros riscos de trombose e tal? Tem. Mas é tudo muito pequeno. Aí eu falo assim, tudo tem risco. Viver tem risco. Sair na rua tem risco de morrer atropelado, de bala perdida. Sabe? Reposição hormonal tem risco? Tem. Tudo tem. Agora é um risco isso aqui e o benefício é isso aqui. Tá. Então não tem dúvida. E aí a gente, lógico, o médico tem que conhecer isso bem e ter o critério. A gente tem que se basear no que tem de estudo, né, na evidência científica, para mulher que eventualmente não pode mesmo fazer terapia hormonal, mas são muito poucas. Então, mitos, minha irmã teve câncer de mama, não posso fazer. Mentira, pode, está escrito no consenso, evidência A. Agora, é outra história, minha irmã, minha tia, minha mãe, todo mundo teve câncer de mama, aí é uma situação à parte, você tem que investigar a parte genética. Então, aí entra o juízo clínico e a habilidade do profissional, mas assim, grosso modo, a terapia hormonal é para todas as mulheres, com raras exceções. Muito bom. E, bom, a gente já está quase chegando ao final, mas eu queria falar sobre 2 temas. Um é relacionado à cirurgia íntima, Legal. Que, na minha opinião, é um tema que é muito difícil você falar até num grupo de amigos. Sim, a maioria das mulheres não fala. Isso, ela pode até isso. Então, assim, entender um pouco qual é o perfil dessa mulher, qual é a grande questão, o quanto isso a beneficia. Bom, Dani, quando você fala cirurgia íntima, envolve diferentes tipos de cirurgia. A mais comum é a ninfoplastia ou labioplastia, que é a redução dos pequenos lábios vaginais, ou lábios internos. A história clássica da mulher que faz ninfoplastia, Dani, é que se incomodou com aquilo a vida inteira e eu não sabia que dava para operar, que a cirurgia era simples, ou também demorou para tomar decisão, e todas falam que acharam que demorou para operar. Não é uma questão só estética, da aparência da genitália, mas para muitas que aquele pequeno lábio que para algumas mulheres é muito grande, sai para fora do volume dos grandes lábios. Ontem uma outra paciente no consultório falou, foi a segunda que me falou isso, que ela decidiu operar no dia que tem uma filha, sei lá, de 3, 4 anos, falou, mamãe, no banho, mamãe, pipi. Uau. Por causa daquele. E aí a história é que a mulher que ficava constrangida, às vezes mesmo entre outras mulheres no vestiário, enfim. Então muda muito a qualidade de vida, a autoestima, e não é só estético. É porque pega na roupa, na calcinha, você tem que ajeitar, marca o biquíni, faz um volume ali para fora dos grandes lábios. A gente começou falando de empreendedorismo, né? Eu sempre tive essa veia, e aí uns 6 anos atrás, quando eu estava começando o negócio do laser na ginecologia, eu fui aprender sobre isso. E entre várias coisas que se ensinava, que o laser é ótimo para muitas coisas. Uma parte ali do curso era de ninfoplastia feita com laser em consultório. E o resto eram umas coisas meio cosméticas de clareamento, preenchimento de vulva, não sei o que eu deixo para dermatologista. Mas eu falei, e eu já tinha formação cirúrgica, eu falei, opa, esse negócio aqui tem potencial. E aí eu comecei a fazer. E fui fazendo, fui pegando mão, fui aprendendo, fui fazer outros cursos. Então hoje eu tenho a maior casuística, que eu acho que eu não conheço ninguém, talvez tenha Brasil afora, mas eu tenho uns 250 casos feitos de ninfoplastia em consultório, com anestesia local. Porque é uma cirurgia tradicional ginecológica, mas que normalmente é feita em hospital tradicional. Todo mundo aprende a fazer ninfoplastia, ninguém aprende na residência a fazer em consultório. Tá. E aí eu tive essa visão, eu acho, e fui fazendo, comecei a fazer muito, tenho hoje uma experiência grande. Tanto que hoje aí também vai me procurar para ensinar médicos, isso, né? Porque eu tenho uma casuística enorme. Agora a gente está vendo de fazer publicação científica, mas tem umas particularidades, são casos do consultório, não estou no hospital escola, mas enfim. Então é legal, porque é relativamente simples, a recuperação é boa e as mulheres ficam muito felizes. Igor, uma curiosidade, essas mulheres, elas chegam aí acompanhadas de quem? Então, vão sem acompanhante. Esse é o principal diferencial de fazer no consultório. Que máximo. Além do custo menor, porque ela não tem a despesa hospitalar, porque o plano geralmente não reembolsa, considera uma cirurgia estética. Então, normalmente, você vai no hospital, ela tem que pagar o hospital, tem o custo da equipe maior e de anestesista. Feita em consultório,
ela vai sozinha, não precisa de acompanhante, vai dirigindo se quiser. Que incrível. E essa é uma grande diferença, porque é uma coisa que é uma barreira para a mulher fazer linfoplastia. Porque se ela vai fazer no hospital tradicional, ela tem que ir com acompanhante. Aí ela já vai ter que falar para as pessoas. Vai ter que falar. Oi, fulana, aquelas checagens de hospital. Ah, a senhora veio aqui fazer a ninfoplastia. Aí chega lá no centro cirúrgico, ô Jorge, traz o Daniela na sala da ninfoplastia. Entendeu? E aí isso cria uma barreira para muitas mulheres. Então no consultório ela vai quieta. Ninguém precisa ficar sabendo. E como é a recuperação? É boa de modo geral, porque fica com bastante analgésico, anti-inflamatório. É uma região que não dá para fechar, para fazer curativo oclusivo. Então tem que ficar ali com os pontos. Sim. Tem muita, Dani, para mulher que se interessa por isso, tem hoje em dia muita coisa. Eu tenho no site também vários comentários que a gente printa as conversas com as pacientes no pós-operatório. A Sandra, que é minha secretária, que fala com elas. Então a grande maioria fala que é tranquilo, tá com um pouquinho de dor, inchado, um pouco de sangramento, mas bem tolerável. Uma ou outra, às vezes, tem um pouco mais de desconforto. E aí, passados poucos dias, isso desde antes da pandemia, a gente já fazia muito de sexta-feira. Porque aí muitas vezes a mulher passava o final de semana mais quieta e vida normal na segunda. Sentindo ali um incômodo leve, mas tolerável. E para voltar à vida normal, voltar a ter relação, 1 mês, 40 dias. Um pouco ainda de sensibilidade que vai desaparecer por completo, como toda cirurgia estética. Resultado final até de ver, se não dizer que operou, não ter mais nada, é 3 meses, 4 meses. Mas é bem compatível com as atividades do dia a dia em bem pouco tempo. Academia, muito em legal. pouco tempo. E elas ficam felizes. Ficam muito. E pra gente é muito bom. Imagino. Então hoje eu, com essa coisa que apareceu pra mim, que me procuraram pra dar treinamento pros médicos dos implantes hormonais. E aí eu tenho hoje os 250 médicos que já fizeram curso. E é naquela conversa de intervalo, da linfoplastia eu faço muito. Aí surgiu a demanda de fazer um treinamento também de linfoplastia. Uau. Pro médico. Pro médico. Então agora eu também tô meu público, né? A gente começou falando de redes sociais. Hoje é misto. É o vínculo que vai. Bom, e pra gente finalizar aqui, a gente não pode esquecer de você falar onde as pessoas te encontram, porque você deu uma aula aqui para nós mulheres e até para os homens, incentivar as suas mulheres, homens aquela e mulher as mulheres. De 45, 50 anos que começa a ficar insuportável, manda ela no ginecologista, que é um dos sintomas mais comuns, que irritar, tipo uma TPM constante, além dos outros sintomas que a gente falou. Sim, boa. E bom a gente já colocar, olha, me avise, ou falar para a melhor amiga, me avise se eu estou mudando meu humor. Bom, e agora, se você fosse convidado para ser capa de uma importante revista, qual seria a sua mensagem e para que público? Que pergunta. Olha, para uma revista importante, eu falaria hoje para o público dessas mulheres de 40 mais, 50, se atualizem, se informem sobre a menopausa. Muito bom. E aprendam de verdade os conceitos atuais e façam repouso hormonal, sem dúvida. Que bom. Bom, e como as pessoas te encontram? Olha, Dani, me encontram acho que no Google é o mais fácil, lá vai ter tudo. Se colocar Igor Padovese no Google, vai aparecer um monte de coisa. Tem meu site, então tem o endereço da clínica. Tem as suas reviews. Tem os reviews, são muito importantes das pacientes. Tem umas 400 e tantas lá já. Que bom. Tem outro portal que chama cirurgia.net, que é só de cirurgia estética. E lá tem uma página também só de infoplastia. Tem umas 60 mulheres que já fizeram, que comentam lá também. 100% recomendo. Tem os outros projetos, que é a Menopausa Consciência, que foi um site que eu fiz identificando esse gap, né? Essa terra de ninguém, que é o tratamento da menopausa. A gente quis ocupar esse espaço e fazer um portal de referência com informações científicas atualizadas sobre menopausa e terapia hormonal, que é Menopausa Consciência, né? Um trocadilho com consciência, mas é consciência.com.br. Tem o Instituto de Cirurgia Íntima, que hoje é um site também que só fala dessa parte das cirurgias íntimas. Tem o curso de menopausa e implantes hormonais para os médicos, agora o curso de linfoplastia. Então é mais fácil colocar no Google e a área de interesse. Que bom. Bom, muito obrigada, então. Eu que agradeço, Dani, foi um prazer. Viu? Prazer foi uma honra participar desse primeiro episódio, agora com vídeo. Isso mesmo. Foi muito boa a conversa. Obrigado. Que bom. Bom, chegamos ao fim do Dani Talks, mais um episódio. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco, agradeço também ao apoio da YouCare, que cuida aí de todos os bastidores, e da View Studio. E até o próximo.